Imagine essa cena. Jesus, depois de um dia de ensinamentos e milagres, entra num barco com seus discípulos para atravessar o mar. Eles estão exaustos e Jesus, aproveitando a viagem, adormece. À medida que o barco se afasta da costa, uma sensação de tranquilidade envolve o grupo. Jesus, aproveitando esse momento de paz, adormece na popa do barco. Conforme o barco navega, os discípulos conversam em voz baixa, refletindo sobre tudo o que haviam presenciado naquele dia. Eles haviam visto milagres impressionantes e ouvido palavras que transformavam a vida das pessoas. Mas algo está prestes a acontecer que vai desafiar toda a fé que possuem. De repente, uma rajada de vento interrompe o silêncio. As águas, que antes estavam tranquilas, começam a se agitar. Nuvens escuras aparecem no horizonte e, em pouco tempo, o céu está coberto. Os discípulos sentem a mudança na atmosfera. Eles estão familiarizados com o mar, especialmente os pescadores entre eles. Sabem que uma tempestade está prestes a chegar, e não é uma tempestade qualquer. É uma daquelas tempestades intensas e imprevisíveis que podem virar o barco e colocar todos em risco. O vento começa a soprar mais forte, as ondas ficam cada vez mais altas, e o barco é sacudido como se fosse um brinquedo nas mãos da natureza. O medo começa a tomar conta dos discípulos. Alguns deles tentam usar a experiência que têm como pescadores para controlar o barco, mas percebem que a força da tempestade é avassaladora. O barco balança de um lado para o outro e as ondas começam a invadir o convés. Eles se olham aterrorizados e percebem que podem não sobreviver a essa travessia. O medo cresce, se intensifica, e até os mais experientes entre eles começam a duvidar que possam sair vivos dessa. Nesse momento de pânico, os discípulos olham para Jesus e ficam perplexos ao vê-lo dormindo tranquilamente na popa do barco. Como pode ele dormir em meio a tanto caos? Eles não conseguem entender. Para eles, essa é uma situação de vida ou morte, mas Jesus está em paz. Eles pensam, será que ele não se importa? Será que ele não vê o que está acontecendo? O medo transforma a percepção dos discípulos e eles começam a questionar até a presença de Jesus. Finalmente, em um misto de desespero e esperança, os discípulos acordam Jesus. Gritam em pânico, Senhor, salva-nos! Vamos morrer! É como se naquele momento eles estivessem entregando seu último fio de esperança nas mãos dele. Mesmo sem entender por que ele está tão tranquilo, eles sabem que ele é a única chance que tem. E Jesus, ainda sereno, olha para eles com uma expressão que mistura compaixão e decepção. Jesus se levanta calmamente e, em meio ao barulho ensurdecedor do vento e das ondas, ele pergunta, por que vocês estão com medo? Onde está a fé de vocês? Essas palavras ecoam no coração dos discípulos. É como se ele estivesse dizendo, vocês realmente acham que, com a minha presença, vocês podem ser derrotados por essa tempestade? Jesus sabia do medo deles, mas também sabia que o medo não precisava dominá-los. Ele sabia que eles tinham tudo o que precisavam para vencer o medo, a presença de Deus. Então Jesus se volta para o mar e o vento e, com uma autoridade absoluta, declara, acalme-se. Naquele instante o mar se aquieta, o vento cessa e o silêncio toma conta do ambiente. A tempestade que parecia indomável obedece à sua voz. O poder de Deus se manifesta de maneira tão clara e direta que os discípulos ficam impressionados, sem palavras. Eles sussurram uns para os outros. Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Essa história é mais do que um relato de uma tempestade física. É uma lição profunda sobre o poder de Deus em nossas vidas e sobre como Ele nos chama a vencer o medo. Todos nós enfrentamos tempestades, desafios, perdas, incertezas. E frequentemente, o medo surge como uma tempestade dentro de nós, nos dizendo que estamos sozinhos, que não vamos conseguir. Mas assim como os discípulos, precisamos lembrar que Jesus está conosco no barco e que sua presença é suficiente para acalmar qualquer tempestade. O medo é uma reação natural, mas não precisa governar nossas ações. Ele tenta nos paralisar,
nos fazer desistir e até mesmo nos fazer duvidar da presença de Deus. Mas Jesus nos lembra que, com fé, podemos vencer o medo. Ele nos chama a confiar nele, a ver além das ondas e do vento. Quando olhamos para Jesus e não para a tempestade, encontramos a paz e a coragem para seguir em frente. Essa história também nos ensina que mesmo quando Deus parece distante ou dormindo, Ele está no controle. Às vezes, enfrentamos situações em que parece que Ele não está nos ouvindo ou não está vendo o que estamos passando. Mas a verdade é que Ele está conosco e está esperando que clamemos por Ele, para que Ele possa agir. Ele quer que saibamos que, mesmo quando não o sentimos, Ele está ali. E o poder dele é maior do que qualquer tempestade. Os discípulos aprenderam algo profundo naquele dia. A verdadeira paz não vem da ausência de problemas, mas da presença de Jesus. A presença de Deus nos dá uma paz que vai além das circunstâncias, uma paz que vence o medo. Isso não significa que nunca teremos tempestades, mas que podemos enfrentá-las com a confiança de que Ele está conosco. Deus não nos prometeu uma vida sem problemas, mas nos prometeu estar conosco em todas as situações. Essa história nos convida a refletir. Onde temos colocado nossa confiança? No tamanho da tempestade ou na presença de Deus? Quando as dificuldades aparecem, temos a escolha de olhar para o problema ou para o poder de Deus. Se confiarmos nele, o medo perde o poder sobre nós. O medo pode até estar presente, mas ele não nos controla. Com Jesus, temos a força para enfrentar qualquer tempestade. No mundo de hoje, todos nós enfrentamos tempestades internas, dúvidas, ansiedades, preocupações com o futuro, medos sobre a saúde, a família ou o trabalho. Mas assim como Jesus acalmou o mar e o vento, Ele também pode acalmar essas tempestades dentro de nós. Quando estamos com Ele, não precisamos temer o que virá. Deus é maior do que qualquer dificuldade que possamos enfrentar, e sua presença nos dá coragem para continuar. A presença de Deus em nossa vida não apenas vence o medo, mas transforma a maneira como vivemos. Em vez de sermos governados pela ansiedade, somos guiados pela confiança. Em vez de nos paralisarmos diante do desconhecido, damos passos de fé. Sabemos que Deus está no controle, e isso nos liberta para viver plenamente. Ele não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de autocontrole. Essa passagem nos lembra que nossa fé pode crescer, mesmo em meio às tempestades. Às vezes, Deus permite que passemos por dificuldades para fortalecer nossa confiança nele. A cada tempestade superada, nossa fé se aprofunda, e o medo perde ainda mais sua força. Quando enfrentamos as dificuldades com fé, descobrimos que Deus é fiel, que Ele cumpre suas promessas e que sua presença é tudo o que precisamos para vencer. Então, da próxima vez que você enfrentar uma tempestade, lembre-se, você não está sozinho. Deus está no seu barco, assim como estava no barco dos discípulos. Em vez de se render ao medo, clame por Ele. Busque a sua presença porque Ele é fiel para ouvir e responder. Mesmo quando parece que Ele está dormindo, Ele está com você e tem o poder de transformar qualquer situação. Assim como os discípulos, precisamos aprender a confiar em Jesus no meio das tempestades. Quando o medo surgir, ao invés de deixar que ele tome conta, escolha olhar para Deus. Escolha a paz que vem da presença dele. Ele é o Senhor sobre todas as coisas, sobre o vento, sobre o mar e sobre nossas vidas.